podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, servidor e servidora pública. Sejam muito bem-vindos de novo a um novo podcast do Projeto Caminho Certo. Eu sou a doutora Francis e hoje a gente vai ter mais um episódio para tratar sempre com um olhar fácil, direto, simples, de assuntos que interessam aos servidores públicos. Não é, doutor Inácio? Sim, eu sou o doutor Inácio. Nossa proposta com esse podcast é levar para você os temas jurídicos do dia a dia de uma maneira simples, objetiva e prática. A cada episódio, nós vamos trazer para você um tema importante, sempre com especialistas, para te ajudar a entender os direitos, os deveres e tomar decisões com segurança no seu dia a dia. E hoje o tema é um dos temas mais pedidos pelos servidores e servidoras públicas que nos procuram. Um tema bastante relevante e bastante em voga hoje no noticiário, que são os precatórios. E a gente precisa entender, né, o que é um precatório, como paga, como recebe, quanto tempo leva, e a gente pretende aqui no podcast de hoje esclarecer todas essas dúvidas, sempre de uma forma clara, objetiva e simples, para que todo mundo saiba e fique informado, né? Vamos começar do começo, ou seja, quando a gente fala de precatório, as pessoas, vamos assim colocar, as pessoas leigas, que não convivem no dia a dia da justiça, que não estão ali naquela maluquice que é o judiciário, fica pensando, nossa, o processo nunca vai acabar. Meu Deus, isso nunca acaba. E agora, o que vai acontecer? Então, o objetivo desse debate hoje, dessa apresentação de vocês hoje, é traduzir com mais facilidade isso para você entender por que o processo demora, por que não demora, por que os processos, alguns são mais rápidos e outros são mais lentos. E falando de uma forma muito simples, clara e objetiva, né, o que é um precatório? Um precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo Poder Judiciário através de uma ação conquistada pelo cidadão contra o governo federal, o governo estadual, o governo municipal ou alguma das autarquias. E aí expede-se essa ordem de crédito que entra numa fila e fica aguardando o pagamento. E entra uma questão que é a tal da indisponibilidade de bens. A diferença que existe nisso é quando estamos falando de coisa pública, estamos falando de dinheiro público. A indisponibilidade de bens é diferente de um dono de uma empresa. Digamos, o dono de uma empresa, ele sofre um processo. Ele pode chegar na audiência, fazer um acordo na primeira audiência, como ele pode levar aquele processo até o final. Ou seja, ele decide quando pagar, como ele quer pagar, desde que a outra parte, logicamente, aceite. Já no setor público, não há essa disponibilidade. O prefeito, o governador ou o presidente da República não pode simplesmente chegar lá na secretaria, pegar o dinheiro e pagar esse ou aquele processo. É daí que entra essa discussão, a exigência e a necessidade do tal do precatório. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos a honra de termos o Dr. Eurípides Faim Filho, desembargador do Tribunal de Justiça. Seja bem-vindo, Dr. Eurípides. Muito obrigado. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor, que o senhor primeiro contasse um pouco, né, da sua trajetória no tribunal e emendasse por que os entes públicos agem dessa forma, né, ao pagar seus precatórios. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiro com relação à simplicidade, né, eu temo até ser simples demais, né, porque as minhas origens são caipiras, eu sou nascido no interior do estado, numa cidadezinha chamada Guaíra, né, cresci como o menino andando de chinelo na rua, né, com a bicicletinha. Então, talvez exagere na simplicidade, vocês me perdoem se acontecer isso. Né? Mas eu acho que é um dos objetivos aqui do podcast. Né? Enquanto eu estava fazendo direito, com 18 anos de idade, eu prestei concurso e comecei como escrevente em Ribeirão Preto. Né? Escrevente já na justiça? Escrevente já do judiciário, do sexto ofício civil, com 18 anos. Sexto ofício civil de Ribeirão Preto, era um cartório novo, né? E depois disso, eu passei também concurso de procurador do estado, né? Mas nem deu tempo de exercer, porque logo em seguida passei na magistratura também, entrei com 25 anos de idade, né? E rodei o estado aí,
né, em várias cidades, várias comarcas. Onde eu fiquei mais tempo foi no litoral, São Vicente, que eu fiquei 20 anos. Né, e me mudei depois para São José dos Campos e fui juiz em Jacareí. Eu inaugurei a Vara da Fazenda em São Vicente, eu inaugurei a Vara da Fazenda em Jacareí. E em 2014 eu fui para o tribunal como substituto, né? Depois fui promovido a titular em 2004. Né? E sou o primeiro desembargador da minha cidade. Né? O pessoal até me fez uma homenagem, eu fiquei muito satisfeito. Né? Pessoal muito bom. Né? E eu comecei a estudar na mestrado, né, em 1989. Não, perdão, 88. Né? Mas quando eu entrei na magistratura, não deu, não tinha como conciliar, né, o excesso de serviço. E eu fui fazendo aos pouquinhos. Né? Tanto que o doutorado eu terminei em 2014. Mas tem o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom é que demora um pouco, o lado ruim é que demora um pouco, o lado bom é que você tem muito tempo para estudar também. Né? E daí surgiu esse meu interesse pelos precatórios, né? Que foi o tema da minha tese de doutorado. E esse tema eu transformei em 3 livros, né? Eu até trouxe para mostrar para vocês, não é propaganda, tá? São livros bem velhos, né? Preciso atualizar, aliás, eu estou prometendo, já faz tempo que eu vou fazer a atualização, mas eu escrevi um que se chama Precatórios no Direito Comparado, porque tinha uma lenda, né? Ainda tem, alguns acham isso, que o precatório é uma jabuticaba jurídica, né? Ah, não é não? Pois é. Eu escrevi um artigo dizendo isso, eu preciso corrigir meu artigo. Só tem precatório no Brasil. Então, a jabuticaba não tem só no Brasil. Ela tem na Argentina, tem no Paraguai. Mas é muda brasileira. Seria, olha, é difícil você imaginar que uma planta se preocupe com fronteiras geográficas. Territorialidade. Mais uma semântica, né? Usa-se essa expressão porque é uma fruta muito comum aqui na nossa terra, né? Mas não é, certo? Eu sempre estranhei isso, né? E por que se pensa que o precatório é uma jabuticaba? Porque se faz a pergunta errada. Quando se vai conversar com professores estrangeiros, a pergunta que normalmente se faz é: o que vocês fazem quando o governo não paga o que deve? Normalmente os professores de países desenvolvidos não sabem, nem entendem a pergunta, porque como assim o governo não paga? Certo? É uma coisa tão estranha você imaginar que o governo não paga, né? Não existe isso. Né? Aí o sujeito volta para o Brasil e fala: não existe precatório. Né? Mas não. Precatório não é a forma como o governo não paga. No fim das contas, acaba sendo. Mas é a forma como ele deveria pagar. Certo? E isso existe em todos os países do mundo. Tá? Uma forma pela qual o governo paga o que deve. Certo? E as formas, elas são variáveis. Né? Mas é interessante nesse livro que eu comparei Argentina, Brasil, Estados Unidos e Portugal. Em Portugal, até o próprio nome precatório é usado. Certo? Olha aí. E esse foi um dos frutos desse estudo. Né? O outro foi o Precatórios na História, porque tinha uma outra lenda que dizia que o precatório surgiu em 1934, com a Constituição de 1934, e não é verdade. Certo? Eu encontrei, né, menções ao precatório desde o tempo do Brasil Colônia, né, das ordenações. As coisas são muito antigas. Né? E esse daqui, que é o principal, que é o Precatórios no Direito Financeiro e no Direito Constitucional, em que eu analisei a Constituição e o aspecto financeiro, que é um aspecto que normalmente é esquecido. Né? Graças a Deus isso tem mudado. Hoje mesmo nós estamos lançando um livro gratuito, está disponível gratuitamente, sobre a dívida pública. É um livro especial sobre dívidas públicas, de professores que estudam essa matéria aí estranha de direito financeiro. Né? As coisas que eu estudo são coisas que gente normal não estuda. Né? Mas acho que, não sei, respondi a sua pergunta. Na verdade, a gente queria entender, né, por que os governos fazem esse pagamento desta forma, né, em ordem, expede esse ofício. Sim, né? veja,
Eu gosto muito de história, né? Gosto muito de ler, e fui ler as atas da Constituinte da nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, né? Que, no fim das contas, foi outorgada, né? Mas ela foi... 1824. Eu fui ver a Constituinte de 1823, né? E... na verdade, foi uma das melhores constituições que nós tivemos, né? Ela foi votada, inclusive, por todas as câmaras municipais, então ela era bem democrática, não foi algo, assim, como dizem, imposto, né? pelo imperador. Né? E lá já se falava sobre a demora da justiça. E o que aconteceu foi que começou-se a pagar apenas aos amigos, e não se pagava a quem não fosse amigo. Né? E aí, quando colocaram o precatório na Constituição de 1934, o objetivo era moralizante. Certo? Eles queriam que se parasse esse sistema de favorecimento dos amigos, que houvesse uma ordem cronológica e que, independentemente de você ser o sei lá quem, né? Fosse você quem fosse, você teria o mesmo tratamento. Então, foi uma busca de isonomia, né, que não deu muito certo. Mas a ideia em si não é ruim, certo? Existem algumas peculiaridades que nós temos no nosso sistema que atrapalham muito, né? Mas a ideia foi, a princípio, foi boa, foi de moralização. Isso mesmo, né? Para ter um senso de justiça, né, nesses pagamentos. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho o que é o precatório, né, por que ele se dá, o pagamento se dá dessa forma, vamos entender por que ele surge. Né? Então, para você que nos ouve, o precatório ele surge em razão de um processo judicial, né, em que o cidadão busca o reconhecimento de um direito, e quando há um reconhecimento de uma necessidade de pagamento de um direito reconhecido, esse pagamento é feito através do precatório, que é quando expede-se essa ordem que nós comentamos no começo do podcast. Então, essa ação normalmente é contra o Estado, contra a União ou contra o município ou alguma das suas autarquias, né, doutor Inácio? Exato, doutor Eurípides. Explica para a gente, então, por que existe diferença entre o precatório de uma cidade, do Estado, do governo federal? Quem que representa? Quem deveria ser responsabilizado nessa relação toda aí? Por que tem essas diferenças entre um e o outro? Olha, as diferenças que tem, elas são mínimas, né? E na verdade, nem deveriam existir, né? Você pode ter diferenças com relação à capacidade financeira de cada ente da federação, né? Uns são mais ricos, outros são mais pobres. Mas o sistema em si, ele é mais ou menos uniforme, né? E há algumas diferenças com relação à União e outras entidades, né, públicas, porque algumas estão em mora, né, devendo, e outras estão em dia. Né? Embora hoje em dia, com essa emenda 136, está todo mundo em mora. Né? Mas a União, ela saiu da mora em 2012, né, por iniciativa do deputado, que me esqueci o nome, lastimavelmente, tem no meu livro, né, que propôs na Comissão de Orçamento que a União quitasse as suas dívidas, e a União quitou em 2012. Né? Nós tivemos um avanço muito grande em 2009, com a emenda 62, né? Mas infelizmente nós estamos andando para trás agora. E por que tem diferença entre precatório de empresa, precatório de servidor público? Como que é tratado? Porque tudo surge de um processo.
Todos entram na justiça para que o precatório aconteça, como a gente explicou no começo, o governador, e como era antes de 1934, né, eles pagavam quando queriam, como achavam interessante, de acordo com os amigos do rei, os amigos da corte. Mas daí teve essa... O coitado do rei já não mandava mais. Tanto que ele foi deposto e Pois ficou o filho dele aqui, o Pedro I, continua né? a ter a fama, né? Não, porque já era a república quando fizeram isso, né? Em 34. Sim, mas lá em 24, quando a primeira Constituição entrou, foi, como o senhor disse, foi reconhecido que o Estado, naquela época, já era devedor, né? Que tinha essa necessidade. A reclamação foi da lentidão da justiça. Que foi, inclusive, nesse momento que surgiu a expressão desembargador, não é? Nesse período? O desembargador, salvo engano, é uma expressão mais antiga, né? Que já vem das ordenações. Né? Que vem do verbo desembargar, né? Quem libera, alguma coisa assim. Sim. Tá. Então, na questão do precatório também, a gente sabe que tem diferença entre uma dívida que o governo tem. O governo, quando a gente fala governo, a gente está falando da União, do Estado ou do município. Que a gente tem que a dívida que o poder público tem, vamos ser mais fácil assim, né? A dívida que o poder público tem com um funcionário público ou com uma empresa que forneceu serviço ou que prestou alguma mercadoria e não recebeu. Por que tem essa diferença? Como é que é tratado isso? A diferença entre a pessoa jurídica, que seria a empresa, né, e a pessoa física, que é o cidadão, né, a cidadã, na verdade ela existe com o objetivo de proteger as pessoas físicas, né, os seres humanos. Né? Então, essas pessoas elas têm as chamadas preferências, superpreferências, né, que já as entidades... empresas, né, as pessoas jurídicas não teriam esse tipo de aspas, benefício, fecha aspas, porque, no fim das contas... Então, Francis, é daí que surge essa coisa do momento do pagamento, né? As diferenças do pagamento entre um e o outro. E aí vamos falar sobre isso agora. Quando que o precatório é pago? Se é pago. Ou quando tem que ser pago, né? E como deve ser pago, né? Lembrando que ele só vai ser expedido para guardar o pagamento depois que o processo finalizou, né? Que não há mais possibilidade de recurso, que ficou definido qual é o valor reconhecido que aquele cidadão ou cidadã tem de direito a receber, né? Aí, essa é a pergunta, doutor Eurípides. Expedido esse precatório, quando que ele será pago? De que forma que ele será pago? Né? Se é que é possível responder essa pergunta. Primeiro, eu gostaria de fazer um alerta, certo? Precatório, gente, não é uma coisa que você está livre porque você, eu não sou servidor, eu não mexo com o governo, eu estou livre do precatório. Não. O precatório pode te pegar, né? É quase o bicho-papão, né? Em qualquer situação de vida, porque você pode estar andando na rua e sofrer um acidente com uma viatura e aí ter direito à indenização. Qualquer cidadão, mesmo não sendo cidadão brasileiro, está correndo o risco de estar um dia com um precatório. Uma desapropriação, por exemplo, né? Uma desapropriação, você construiu a sua casa com a maior dificuldade, resolvem passar uma rua lá, uma estrada, um metrô, e tiram a sua casa, né? E pronto, você está lá com um precatório. Né? Então não é às vezes as pessoas pensam, isso aí é coisa de servidor público rico. Né? Primeiro que servidor público rico já é uma coisa estranha. Né? Acho que nem deve existir, né? Tem uns que têm herança, né? Então pode ser. Mas não é uma coisa assim que nós estejamos livres. Então tinha que ser uma preocupação muito grande de todo mundo. E o problema maior do precatório, que eu acho, é que o precatório, desculpa a comparação, tá? Mas eu acho que ela é muito pertinente. Ele se parece com uma rede de esgoto. Por quê? Porque nós sabemos que a porcentagem de pessoas que não têm saneamento básico no Brasil é enorme. Né? E por que os governos não fazem saneamento básico? Porque não dá voto, fica debaixo da terra. Certo? Ninguém vê um esgoto. As pessoas não valorizam. E se eu vou lá pagar uma dívida, também fica debaixo da terra. Certo? Ninguém está vendo que eu estou pagando a dívida, que eu estou sendo honesto. Porque é uma questão de honestidade. Né? Então, quando o governo paga uma dívida, do ponto de vista político, não estou dizendo de todos os políticos, tá?
A gente sabe que tem gente boa, gente ruim, em todo quanto é lugar, né? Mas do ponto de vista político, é uma coisa que não dá voto, certo? Então não há, assim, um interesse político forte o suficiente para resolver esse problema, né? É verdade. Gostei da analogia da rede de esgoto. É muito isso mesmo, né? As pessoas não veem ou até não entendem. E aí o podcast pode ajudar nisso, né? A pessoa entender o que é o precatório, como é, para quem sabe colocar atenção e cobrar, né, das autoridades um pouco mais de moralização nesse pagamento. Sobre isso, eu acho que o único caminho que nós temos para mudar essa situação é escolher muito bem quem são os nossos representantes. É verdade. Né? É um desafio para qualquer um de nós aqui se lembrar qual foi o deputado que teve a honra de receber o nosso voto. Né? Qual foi o senador, né? Você vai ter que fuçar muito na memória para poder lembrar. Mas tinha que ser uma coisa muito presente, né? E o cidadão, a cidadã devia estar constantemente acompanhando o trabalho do seu representante e cobrando. Nós reclamamos muito dos nossos políticos, mas existe a nossa parte. Não, a pessoa vota e esquece, né? Vota e esquece, né? Então, se você não está interessado, eu sinto muito, certo? Você não vai receber os seus direitos. Existe um livro de Rudolf von Ehring que chama A Luta pelo Direito. Devem ter lido, certamente, certo? E ele diz que a luta pelo direito é uma obrigação moral do titular do direito para consigo mesmo. Certo? E nós lutamos pelos nossos direitos? Não. Certo? Nós votamos lá em qualquer um, às vezes por motivos até que não devia ser, né? E esquecemos. Não acompanhamos, não cobramos. Né? Então, olha, a culpa não é só dos políticos. Doutora Lips, estando lá dentro do Tribunal de Justiça há tanto tempo e atuando nesse setor específico onde são decididos, julgados os recursos dos processos contra, no caso do Tribunal de Justiça, o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, né, e as prefeituras do interior, o senhor pode apontar para nós qual é a realidade da dívida dos precatórios que o Tribunal de Justiça administra, porque é o tribunal que administra, né, essa divisão do dinheiro, quando o governo paga e tal. Sim. Como é que é feito isso? O presidente do tribunal é o responsável, né? E ele nomeia para isso 2 desembargadores que vão auxiliá-lo. E existe toda uma estrutura, né, que é formada pela diretoria da DEPRE, né, que é a diretoria de precatórios. E essa estrutura que auxilia o presidente, né, a posição dele é muito delicada, muito perigosa, né, porque se der alguma coisa errada, é em cima dele que vem, né? E o Tribunal de Justiça não administra apenas as dívidas do Estado e dos municípios, mas também da União, das autarquias federais, porque todos os tribunais que estão dentro do território do Estado de São Paulo, a parte de precatório deles é administrada pelo Tribunal de Justiça, pelo presidente do Tribunal de Justiça. É um trabalho hercúleo, insano, né? Mas é assim que funciona. E o governo do Estado é o maior devedor? Olha, eu te confesso que não sei dizer exatamente quem é o maior devedor, né? Sim, o governo do Estado tradicionalmente é um dos maiores devedores, mas eu me recordo agora que o município de Santo André também é bastante devedor, não sei se hoje mudou a situação, né? Mas pelo que eu me lembro era um dos grandes devedores. E ao mesmo tempo temos alguns municípios que estão que estavam, né, sem dívida, que agora já mudou tudo. Como a gente falou, né, aqui, o precatório ele é expedido quando o processo finaliza, né, quando o direito é reconhecido, e tem uma situação que quando esse valor ele é menor, né, o chamado valor até um determinado teto que é regulamentado por lei, aí cada ente público, no caso União, estados e municípios, tem a sua lei específica que trata do tema, estabelece um teto. Abaixo desse teto, expede-se uma requisição de pequeno valor, que aí sim, o valor é pago mais rapidamente, em menos tempo, e que não entraria nessa fila que nós estamos tratando aqui, né, que é a fila do precatório. E aí, doutor Eurípides, eu emendo
nessa situação, quando esse valor ultrapassa o teto, portanto, se torna precatório, e supondo que estivéssemos num mundo ideal e que os entes públicos estivessem em dia, recebessem a ordem e pagassem dentro do prazo estabelecido na legislação, em quanto tempo isso aconteceria? Dá para o senhor explicar para o nosso ouvinte como isso aconteceria? Como deveria ser. Sim. Voltando só um pouquinho. Tá? Primeiro, esse direito do credor do precatório é o direito que devia ter o respeito absurdamente maior do que os outros. Porque é um direito sobre o qual não paira dúvidas. Exato. Todas as dúvidas já foram enfrentadas pelo Poder Judiciário e é o direito que chegou no fim da discussão em que o Poder Judiciário falou: você tem direito. E pronto, acabou. Não tem mais discussão, não tem mais recurso, não tem mais nada. É um direito... Todos os direitos são sagrados, obviamente. Mas é um direito cuja sacralidade estaria mais perto de Deus. Né? Porque não, é um direito que não paira mais dúvida. Né? E, no entanto, é tão vilipendiado, né? Tão desrespeitado. Desculpa aí o uso da palavra mais difícil. Olha, na verdade, nós não precisaríamos nada disso. Certo? Como deveria ser? Deveria ser assim. E funciona assim em alguns países. Né? Você tem o reconhecimento pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário fala: ó, você tem o direito. Tá? Acabou a discussão, não tem mais recurso, não tem mais nada. O juiz manda um comunicado para o Poder Executivo. Pague fulano. Certo? O Poder Executivo vai lá num fundo, onde está guardado o dinheiro para este fim, tira o dinheiro e deposita na conta do fulano. Acabou. Não tem fila, certo? Não tem mora, não tem esses parcelamentos eternos, certo? Não tem essas diminuições de juros, que tem sido uma constante, não tem nada, certo? Extremamente simples. Aí, eu até observei aqui no texto que eu estou escrevendo, né? Se permite, fique à vontade. Eu gostaria de até me citar, né? Isso é uma coisa meio estranha fazer isso, né? Mas quando eu comentei sobre o aumento do número de palavras e regras que a cada vez aumentam na sistematização do precatório, é uma coisa absurda. Você que estuda isso há muito tempo fica perplexo. Fala: e agora? O que está valendo? Como funciona? Isso é cada vez pior, sabe? E aí eu escrevi aqui: resta um gosto amargo na boca, decorrente da impressão, falsa ou não, de que há uma intenção não disfarçada de tornar complexo o sistema para simplesmente postergar ao máximo a obrigação estatal de fazer o pagamento. O que é inconcebível em um Estado democrático de direito. Mas... E aí, por conta dessa complexidade, é que a tal fila que a Francis falou, que a gente chama de fila de ordem cronológica, em alguns lugares está parada no tempo, né? Eu sei, a gente ouve falar que o governo do Rio Grande do Sul já não paga precatório há não sei quantos anos. Então, o governo do estado de São Paulo, a fila de precatório parou lá no ano 2017, 2018, coisa assim. E aí, doutor, o processo chegou no fim, acabou, a pessoa está na fila lá. Fala para aquela pessoa que está em casa agora, assistindo a gente, que tem um precatório que já deveria ter sido pago há 4, 5, 10 anos atrás e que não recebeu, o que acontece? Difícil. Bom, por que acontece? Eu acho que o porquê ele vem antes, certo? Ele acontece porque não há nenhuma penalidade, como a gente gosta de falar no direito, nenhuma sanção para o descumprimento do precatório. Certo? Mas como não há? Claro que há, certo? Não há. Isso já foi, inclusive, reconhecido pela ONU, na Comissão de Direitos Humanos Interamericana, certo? Num processo relativo a Santo André, eu tenho até anotado aqui, se quiserem. Vocês podem colocar depois, né? Mas foi reconhecido que no Brasil não se respeita os direitos humanos e não há mecanismos legais para forçar os governos
a cumprir a sua obrigação, certo? Veja, isso foi um movimento que aconteceu em décadas. Não é um problema atual, certo? Não é culpa, assim, de ninguém que esteja no governo, no Supremo, tal. Isso foi se criando, certo? Por várias pessoas que passaram durante décadas, principalmente no Supremo. Eu estou há 30 e tantos anos advogando na área pública e lá atrás, desde quando eu comecei a advogar, eu ouço, a gente vive todo ano nessa miscelânea, paga, não paga, Então, será que vai pagar tantos bi? Pois é, quais eram as penalidades? Vamos comentar um pouquinho por que isso não funciona, certo? Existia uma penalidade chamada intervenção federal e intervenção estadual. O que é isso? Suponha que o governador ou então o prefeito não esteja cumprindo a sua obrigação, certo? De pagar os precatórios, né? Aí o governo federal ou o governo estadual, né, poderia nomear um interventor. Bom, chegou isso no Supremo e o Supremo falou assim, mas o que o interventor vai fazer? Né? Ele vai levar dinheiro? E o Supremo simplesmente destruiu essa ideia de intervenção, certo? Foi destruída. Olha, pode ser que ele não leve dinheiro, mas o abalo político que faz uma intervenção, certo? Assusta qualquer prefeito, qualquer governador, certo? E só o susto já está valendo. Pode ser que o interventor chegue lá e tenha dificuldade também, mas dá aquele susto, certo? E aí aquele que estiver desviando o dinheiro que devia estar usando, porque o ministro Fux falou com todas as letras, eu tenho aqui registrado também, posso passar para vocês, ele falou, certo? E está registrado no julgamento da emenda 62 que há dinheiro. E quem falou isso não fui eu, foi o ministro Fux. E ele era o relator, certo? E eu acho que é inacreditável pensar que alguém como o ministro Fux, na condição de relator, não tenha estudado muito, não tenha pesquisado muito, não tenha mandado fazer muita pesquisa para fazer uma afirmação séria dessa. Certo? Há dinheiro, mas não há vontade. Certo? Por quê? Porque precatório não dá voto. É o esgoto que o senhor É o esgoto. Certo? É triste. Vamos falar de outro problema, tá? Tinha a improbidade administrativa e o crime de responsabilidade. Veio lá as decisões do Supremo e falaram, mas não tem dolo. E o ministro Fux também falou nesse mesmo julgamento que o Supremo precisava revisitar a sua noção de dolo. Porque o que se esquece é que existe algo chamado de dolo eventual, que você aprende logo nos primeiros anos da faculdade, certo? O que é o dolo eventual? O dolo eventual ele ocorre quando você assume o risco de que aconteça algum mal. Quando eu sou o governador, quando eu sou o prefeito, quando eu sou o presidente da República, e eu resolvo não pagar, lembrando que essas três figuras que representam o poder executivo são os donos do cofre, certo? Eles têm a chave do cofre, certo? E eles pagam o que eles querem e o que eles não querem, certo? E não necessariamente você não está sendo pago porque não tem dinheiro. O ministro Fux falou que isso não é verdade, tá? Você não está sendo pago porque isso não dá voto. E você é culpado também, viu? Porque você não está acompanhando o trabalho dos seus representantes. Certo? Está A cobrando. culpa é nossa. Mas não podemos tirar a nossa culpa. Temos que reconhecer a nossa culpa. Pois não. Vamos pegar uma questão prática, que é o estado de São Paulo. O atual governador está aí há um ano e meio, 2 anos, e a dívida do estado de São Paulo hoje é 30 e tantos, 39 bilhões, vamos arredondar, 39 bilhões. Se chegar para esse governador, para o governador atual e quiser penalizá-lo, ele vai dizer, mas a culpa não é minha, eu já assumi essa dívida nesse valor, como é que agora eu vou resolver o problema dos meus antecessores? Sim, exatamente. É o que dizem, certo? Só que é o seguinte, a partir do momento em que você se candidata para ser prefeito, governador ou presidente da República, você está muito bem ciente que você está assumindo a frente de uma pessoa jurídica de direito público e essa pessoa jurídica de direito público continua, certo?
quem está de plantão lá na função de governante não faz a menor diferença, certo? E a gente observa que tanto faz se for esquerda ou direita, centro, sei lá o quê, certo? A história é a mesma. Também chegamos a essa conclusão. Né? A história é a mesma, infelizmente. Né? E você se candidatou, você está ciente, é sua obrigação, e se você tem dinheiro e você não está pagando, você tem que pagar. O pagamento deve ser uma política de Estado, não uma política de governo. Exato. Né? Certo? Isso nós não temos ciência disso. Certo? Nós não temos estadistas. Nós temos governantes. Certo? Qual é a diferença do estadista com o governante? Né? O estadista, a política de Estado, é algo permanente. Certo? Então, o Brasil é algo permanente, o Estado de São Paulo é algo permanente, o município de São Paulo é algo permanente. Certo? E o estadista é aquele que se preocupa com o permanente. O governante é aquele que se preocupa com a próxima eleição. Certo? Então, precisa de governante? Precisa, claro que precisa. Certo? Mas precisa de estadista também. Isso está fazendo falta. Doutor, inúmeras vezes que a gente vai em reuniões que tem servidor público, eles chegam para mim e falam assim, doutor, eu tenho um precatório para receber, eu queria receber em vida, antes de eu morrer. A coisa chegou a esse ponto. E quantas vezes o processo que a gente tem no escritório, de servidores que faleceram na fila de precatório e agora os herdeiros estão tentando receber. São milhares de casos assim. Na verdade, a gente tem que, nesse ponto, inclusive, doutor Inácio, eu acho que é uma dúvida de quem nos procura, se prescreveria o direito, né, o fato da demora nesse pagamento. Então, eu acho que esse ponto é importante a gente colocar, né, doutor Euripides? Deixe-me voltar, então, também uma coisa que a senhora falou, doutora, que é importante, tá? A questão da requisição de pequeno valor. Né? Aliás, estávamos comentando isso hoje, eu tive a sessão lá na turma especial do Tribunal de Justiça, estamos comentando sobre isso, certo? Existe uma tática que os advogados estão fazendo que, do ponto de vista da administração judiciária, é meio complicado, porque está entupindo as varas de fazenda, as varas do juizado da fazenda, né? Mas, do ponto de vista tático, ele é perfeito, certo? Então, o que está acontecendo? Por exemplo, o servidor chega lá e ele tem 3 direitos, certo? Antigamente, o que se fazia? Pegava os 3 direitos e entrava com a ação, né? Só que você pegar os 3 direitos e entrar com a ação, o que acontece? Você vai passar do teto da RPV, certo? Passando do teto da RPV, você vai cair no precatório e aí Deus me ajude, né? É muita oração, né? Porque temos que pedir que mude o povo, né? E só Deus mesmo para fazer isso. Bom, então, essa tática é genial, certo? Porque você pega o direito, divide em pequenos pedaços e entra com ações separadas, certo? E aí você tem, em cada uma delas, uma requisição de pequeno valor, você vai receber muitíssimo mais rápido, certo? É um problema para o judiciário? Sim, mas o judiciário tem que se virar e dar um jeito aí, né? Desculpe os colegas eu falar um negócio desse, mas é fato, né? Porque a estratégia do advogado está perfeita. Se eu fosse advogado, faria a mesma coisa. Sim. E outra alternativa que se tem hoje, que a legislação já permite, é a do acordo, dos acordos, né? Com os entes públicos, em que você abre mão de um percentual do seu direito, que levou anos para ser conquistado, e com isso você recebe de uma forma mais antecipada. O senhor quer comentar? Eu tenho horror a isso. Isso é um comodismo, já é um comodismo. Eu tenho horror a isso. O devedor, né? Eu tenho horror a isso. Por quê? Por que eu tenho horror a isso? Porque é uma vergonha. É um direito sacrossanto, mais do que reconhecido, eu vou ter que abrir mão. Porque eles não estão pagando? Gente, sabe? A única coisa que eu posso dizer é vergonha. E aí, então, vamos nesse ponto ainda da vergonha, a gente tem muito comumente hoje nesse processo de precatório a figura dos compradores de precatório, né? Isso é mais vergonhoso ainda? Os cessionários. Imoral, né? Que aí não tem esse limite estabelecido, né? Olha, eu não diria que é imoral. Por quê? Porque imoral é a atitude do governo.
Certo? O cidadão que tem o seu precatório e o cidadão que quer comprar, eu não vejo imoralidade na atitude dos dois. Certo? É claro que existem golpes e é preciso ter muito cuidado com isso. Né? Esse pessoal que compra precatórios, não todos, claro, tem gente boa também, como Sim, tem todo gente lugar. boa, gente ruim. Né? Você pode fazer a sua sessão desde que você tome muito cuidado, né? Se informe muito sobre a empresa, a idoneidade dela, né? Mas o erro não está nas pessoas que estão fazendo a sessão. O erro está no governo, certo? O erro está no legislativo, o erro está no executivo. Certo? Normalmente, o que acontece? Se aponta o dedo para o judiciário, certo? Mas ele é o menorzinho é o último que fala primeiro que apanha, né? Como a gente costuma dizer. Né? Porque o judiciário, ele foi colocado numa posição que não seria dele, certo? Que é uma posição administrativa. Não é função do judiciário ser administrador. Né? E ele administra a miséria. Né? Porque você administra o dinheiro que vem, quando querem mandar. Né? E nessa circunstância, o que a gente depara, inclusive, no dia a dia, no nosso escritório, e muitos outros colegas da Comissão de Precatório relatam para a gente, é que, se por um lado, o servidor, a pessoa, não vamos falar só o servidor, a pessoa que tem um crédito chamado precatório, que, como o doutor mesmo exemplificou, pode ser alguém que está atravessando uma avenida e é atropelado por uma ambulância, por um veículo de polícia, alguém que tem sua casa desapropriada para a obra do metrô e não recebe, e aí tem que entrar na justiça para que o preço da avaliação da casa seja condizente com o valor de mercado, tem aquela diferença. Então, essas pessoas que têm esse direito ao precatório, ou um servidor público que trabalhou e não recebeu um determinado direito dele trabalhista, ele tem esse título, que é o chamado precatório, e que ele pode negociar com o próprio devedor. Então, hoje, o governo do estado, ele aceita um deságio, ele negocia com o servidor um deságio de até 40%, em que você sai da fila de precatório e vai para uma outra fila, que é para receber mais rápido, em torno de uns 2 anos, Fran? Hoje, em torno de 1 ano. Em torno de 1 ano. Então, precatórios que estão aí há 10, 15 anos parados, a pessoa pode fazer um acordo com o próprio devedor, que é o governo, que o doutor já disse aqui que é realmente uma vergonha, e aí ele vai sair da fila e vai para outra. Mas o outro problema que a gente enfrenta, que está assim cada dia mais crítico, e que existem muitos golpistas, é que o pessoal pega a lista dos processos que tem na justiça e ficam as financeiras, gente que tem dinheiro aí fora, que são particulares, ligam para o servidor e falam: você tem um dinheiro para receber, eu olhei aqui, a fila do seu processo está parada em 2013, 2015, você só vai receber em 2030, então para você não esperar tanto, eu compro o teu precatório. Como que eu compro? Eu te compro com um deságio de 70%. Entendeu? Aí a pessoa desesperada, ou porque precisa do dinheiro, ou porque está idosa, ou porque está doente, ela vende. E outra situação crítica que esse pessoal que compra precatório faz, eles não atualizam o valor da dívida. Então, na verdade, o deságio não é só de 70%, porque eles pegam aquela dívida lá da data que o precatório deu entrada e falam: eu te pago 30% desse valor. Né? Então, esse é outro absurdo que constantemente a gente se depara e a gente tem denunciado na justiça. Só que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa assinou o contrato que ela está vendendo aquele precatório, acabou. Ela perde totalmente o seu direito. Então, a nossa orientação que a gente sempre dá é o seguinte: antes de você assinar qualquer documento querendo vender seu precatório, consulte antes do seu advogado, verifique certinho o valor, se foi atualizado, se aquele que está querendo comprar o teu precatório não é um golpista, se é uma empresa idônea, vamos por aqui, enfim, que tem essa possibilidade. Mas ainda assim é discutível, né, Francis? Eu acho que assim, a principal contribuição que a gente pode dar para quem nos ouve agora, nesse ponto, é justamente esse alerta, né, de a melhor pessoa que poderá orientá-lo, se sendo a sua vontade receber rapidamente por uma necessidade, já que há legalidade tanto na venda do precatório para os fundos econômicos, tanto no acordo com o próprio órgão público, é o advogado do processo, é quem cuidou do seu direito, é a melhor pessoa para lhe dizer:
olha, nessa circunstância você tem tanto para receber, a expectativa do prazo de recebimento é esse, te colocar todas as oportunidades para que você tome a decisão mais acertada e não caia, né, numa situação de golpe, porque o que a gente vê realmente é que muitas pessoas se valem desse estigma de que o precatório demorará e muito a ser pago, e falam, você nunca vai receber, aqui, ó, aceita, eu te pago amanhã, e acaba Só gostaria de fazer ludibriando, uma né? observação. Supondo que a pessoa tenha feito a sessão e depois percebeu que foi ludibriada, certo? Não está tudo perdido. Certo? Porque no Código Civil existe um instituto chamado lesão. Né? A lesão, ela ocorre toda vez que você faz um negócio parecido com esse, né? Porque você está com muita necessidade, você está com muita dificuldade, você faz um contrato com uma pessoa que é desproporcional demais, em que você está perdendo demais e o outro está ganhando demais. Né? E aí, novamente, né, os advogados, né, nos salvam, podendo ir ao Poder Judiciário e alegando a lesão. Né? E há vários processos de lesão que correm na seção de direito privado. Né? Inclusive, num dos cursos que eu fiz, né, está até aberto para poder assistir na Escola Paulista da Magistratura. Uma das aulas foi sobre isso, sobre a lesão, né? E como que isso tem sido tratado na seção de direito privado. Então, não está tudo perdido. Primeiro, não faça a bobagem. Consulte seu advogado, faça contas, pense bem, né? Mas se a bobagem tiver sido feita também, né? Não está tudo perdido. Ainda há alguma esperança. Ô, Fran, então vamos recapitular. Precatório é uma requisição judicial para pagamento contra o Estado. Olha que bonito o nome, né? Segue aí. É isso aí. Vamos falar do que a gente tem recentemente, esse ano. Esse ano de 2025, nós fomos surpreendidos novamente com uma alteração da Constituição Federal, fazendo aquilo que o senhor falou, né, que constantemente há mudanças. O senhor vai precisar atualizar e, de novo, o senhor vai precisar atualizar por conta de 2025, né? Como é que o senhor vê essa emenda 136? O que ela trouxe de novidade para o credor de precatório? Só acrescentar na pergunta dela também, doutor, como o senhor é um estudioso do assunto, já tem 3 livros, está indo para o 4º livro agora, nesse período de 1988 para cá, vamos falar de 88 para cá, quantas vezes a Constituição já foi alterada nesse assunto precatório? Bom, em 1988 já fizeram a primeira grande besteira, né? Que foi aquele parcelamento, né, que eles fizeram em 1978. Inclusive gerou um escândalo gigantesco, né? Nem todo mundo se lembra do prefeito Pita, né? Do escândalo dos precatórios. Não lembro vagamente. Então, a gente não tem a memória muito boa, né? Não é um problema seu, isso aí é um problema nosso, né? Se você não lembrar de tudo isso, são tantas coisas que é muito difícil, né? Então, já começou ali, né? Já teve um escândalo porque eles permitiram fazer uns financiamentos meio estranhos e houve muito abuso, fizeram um monte de financiamento e não pagaram nenhum precatório com aqueles financiamentos, desviaram o dinheiro e foi o escândalo dos precatórios que teve naquela época, né? Isso logo no início da Constituição atual, 1978, né? Aí, perdoem se a minha memória falhar em algum ponto, né? Veio a emenda 30, né? Isso. Que fez um outro parcelamento forçado, né? Não vou falar calote, que é feio falar calote, né? Mas quem quiser falar que é calote, fala, né? Que para mim fica feio falar, né? Então, veio a emenda 30, né? Que fez essa maravilha aí. E depois nós tivemos, teve alguma coisa no meio do caminho, mas eu não estou muito bem lembrado, mas veio a emenda 62, certo? Essa emenda, quando ela surgiu, ela foi considerada horrível. Eu mesmo, sabe? Achei que ela era horrível. Só que ela foi muito boa, foi ótima. Ela definiu o prazo dos 15 anos. Nossa, ela foi muito boa, certo? Primeiro que ela fez uma coisa que já estava prevista desde 34
e que não estava sendo cumprida, que é colocar o dinheiro da administração do tribunal. Olha, o tribunal não é administrador, já falamos isso. Porém, por incrível que pareça, administra melhor. Certo? Então, a Constituição de 34 já dizia que o dinheiro devia ser administrado pelo tribunal, e veio a emenda 62, e as pessoas que fizeram a emenda 62 entrar em vigor, porque a lei não serve para nada, a menos que você tenha gente para fazer a lei funcionar, né? As pessoas, elas são tudo. Não adianta ter lei, não adianta ter nada, certo? Você precisa ter gente para fazer a coisa funcionar, certo? E elas fizeram funcionar, existiam sanções de verdade, castigos de verdade para quem estava em mora e não cumprisse, certo? O sequestro, porque o sequestro no sistema normal, eu não cheguei a comentar sobre ele, né? Também é outra sanção que não existe, porque você tem sequestro e continua falando essa mesma besteira aqui na emenda 36, né? Você tem sequestro se acontecerem duas situações: se não houver alocação orçamentária, desculpa o palavrão, tá? Já vou explicar. Ou se houver preterição na ordem de pagamento. Certo? O que é alocação orçamentária? É você chegar na lei do orçamento e falar, ó, tem que pagar isso aqui. Certo? Antigamente a gente falava que o papel aceita tudo. Certo? O computador também aceita tudo. Certo? E, infelizmente, o orçamento é uma peça de ficção. Faz de conta que eu vou pagar isso aqui. Então, é muito fácil fazer alocação orçamentária. Eu coloco lá, bom, faz de conta que eu vou pagar isso aqui, certo? E para não furar a ordem, que daria motivo para sequestro, eu não pago ninguém, pronto. Eu não furo a ordem, certo? O sequestro é impossível, porque eu sempre vou colocar naquela mentirinha lá, que é o orçamento público, certo? Que eu vou pagar, e depois eu não pago ninguém, pronto. Resolveu o problema, não tem sequestro, certo? Aí, quando veio a emenda 62... começou a ter sequestro de verdade, certo? Começou a ter corte de transferências voluntárias, certo? O que são transferências voluntárias? O governo do estado passa para os municípios, o governo federal passa para os estados e municípios dinheiro, certo? Se não pagasse os precatórios, você parava de receber, certo? Nossa, isso dá um medo danado, né? E outras sanções que foram colocadas que funcionavam. Certo? E começou a funcionar. Várias entidades públicas que estavam em mora saíram da mora, a situação melhorou muito. Certo? A emenda 62 foi ótima. Certo? Nós tivemos na frente do CNJ, na época, Eliana Calmon. Certo? Nossa, ela moralizou. Eliana Calmon, ela moralizou. Uma mulher maravilhosa, certo? Graças ao bom Deus também estava na presidência do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, um homem maravilhoso, certo? Então, ali com umas faíscas, né, que faz parte da vida, falando de São Paulo, né, os dois se juntaram e, nossa, o Estado, os municípios paulistas tiveram um avanço gigantesco, isso foi no Brasil inteiro, certo? Ela foi uma mulher fantástica, né, e ela foi uma das pessoas que fez funcionar a emenda 62, né, e estava indo muito bem, certo? E o Supremo veio e declarou que era inconstitucional você fazer esses parcelamentos forçados. Não vou falar calote, que é chato, né? Mas, não pode ficar dando calote, quer dizer, fazer parcelamento forçado, né? O Supremo falou isso aí, certo? E o Supremo julgou também que a emenda 30 também estava inconstitucional, que também, não pode ficar sem pagar, certo? Veio na emenda 62, o Supremo falou, não pode ficar sem pagar, certo? Aí veio a emenda 113, 114, com diferença de dias entre elas, né? Uma coisa, assim, fabulosa, né? Depois, tivemos mais uma, né? Qual foi? Depois da 113 e 114, agora a 136. A 136, exatamente. A 136 é um desastre, certo? Por quê? O que eles fizeram? Eles colocaram todas as entidades públicas em mora. Ou seja, mesmo quem não quer dar calote vai ter que dar, certo? Porque agora eles criaram um parcelamento dentro do sistema permanente da Constituição. Não é mais uma coisa transitória, certo? Tem um parcelamento que está na Constituição, na parte permanente. Olha o grave disso,
certo? Já tinha umas coisas esquisitas que eles tinham colocado na parte permanente, mas o Supremo tinha feito uma limpa maravilhosa no julgamento dessa emenda 62. Foi uma das atuações do Supremo, assim, que mais merece elogio, né? E, para não dizer que eu só falo mal, tá? Teve uma partezinha boa também na emenda 36. Deixa eu comentar com vocês aqui. Eu até agora não tinha visto nada. Qual que o senhor identificou como melhor? Por exemplo, tinha uma discussão aqui, eles mudaram a relação de preferências, que você tinha uma lista, né, do que era alimentar. Tinha salário, investimentos, proventos e tal, né? E eles fizeram de uma forma genérica, que é muito melhor, né? Aí colocaram lá relação laboral, previdenciária, e o que foi muito bom, independente de sua natureza tributária. Porque o que acontecia? Se você tinha uma cobrança de um imposto, de alguma coisa, que tiravam do seu salário, dos seus proventos, tinha uma discussão, certo? Se aquele dinheiro que devia ser devolvido para você era alimentar ou se não era. Uhum. Certo? Agora, essa discussão acabou. É alimentar. Então, não foi tudo ruim. Quase tudo, né? Mas não foi tudo ruim. Agora, tirando isso, o difícil. Resto é ruim. Porque ela acabou principalmente com aquele percentual obrigatório de... Não tem mais limite. Não tem mais prazo. Certo? Acabou a previsibilidade. Eu tive a oportunidade, até estavam lá, me deram essa honra de fazer uma exposição na Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, aqui, né? E que eu tive a oportunidade de dizer, gente, não tem como ter transparência, porque o meu tema foi transparência na administração, né? Porque a transparência, ela exige que você mostre às pessoas uma certa previsibilidade. Não tem mais, acabou a previsibilidade. Certo? Acabaram com tudo. A esperança que tem é que a OAB prontamente entrou com ação direta de inconstitucionalidade, né? E a esperança que tem é que essa ação seja julgada procedente. A esperança está de novo com o ministro Fux. Com o ministro Fux, né? Que é o relator. Muito bem encaminhado, Deus sabe o que faz. E o que é mais assim, absurdo é que quem foram os que mais pressionaram para essa emenda ser aprovada são os maiores devedores, ou seja, os maiores interessados, que foi a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado, dentre aí outro governo de Rondônia também. Dos né? municípios, né? Então, eu até comento aqui também, né? Como que o nosso parlamento... Eu até comentei aqui que o Congresso Nacional não fez segredo de qual era o objetivo central da emenda. E aí eu estou citando aqui um trechinho de uma publicação da Câmara, né? Então está escrito assim nessa publicação. Durante a sessão solene de promulgação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a emenda reafirma o compromisso do Parlamento brasileiro com a responsabilidade fiscal e com a solidariedade e a racionalidade federativas. Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios, a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados. Ao mesmo tempo, abre um novo prazo de parcelamento especial de débitos, tanto com seus regimes próprios, quanto com o regime geral de previdência social, dando fôlego às prefeituras. Ou seja, aqui se viu e se olhou apenas e tão somente para os governantes. Para o devedor. É uma situação extremamente delicada, né? Porque como é que a gente equaliza o controle fiscal, que é uma necessidade, lógico, mas também, do outro lado, a gente tem aquela pessoa que esperou anos a fio por o recebimento de um direito conquistado. Como é que a gente equaliza essa balança, doutor Faim? Olha, com muita oração e o que eu já disse. Esperança. Com a responsabilidade individual de cada um de nós, de escolher muito bem o seu representante, de acompanhar o seu representante, de cobrar do seu representante. Então, na sua perspectiva, o sistema de precatórios em si, ressalvado essa emenda mais recente, ele não precisa de grandes mudanças, ele precisa de cumprimento? Sim, obviamente, certo? Porque mesmo se você fizer uma mudança para não cumprir, não adianta nada, certo? Uma coisa esdrúxula que tem no sistema de precatórios. Agora eles mudaram até, né? Agora é 1º de fevereiro, não é isso? Fevereiro, exatamente. Então... Você tem que mandar o seu precatório, né? Até 1º de fevereiro, aí o tribunal faz um pacotinho, manda, fala, tá devendo tanto. Até onde eu sei, é
a única despesa pública que é prevista no valor certo no parlamento, no orçamento, certo? Tudo o resto é estimativa. Por que é que o precatório tem que ser um valor certinho? Se tudo é estimativa. Por que você não pode fazer uma estimativa de quanto gasta por ano, certo? Como a gente faz no orçamento de casa, né? Qualquer dona de casa sensata faz isso, né? Olha, eu gasto tanto por mês, né? Então, eu recebo tanto, eu vou separar tanto. Você separa o que você tem que pagar, faz um fundo. É aquilo que eu falei no começo. Faz um fundo, certo? O judiciário te avisa, ó, tem que pagar. Você vai, paga, pronto. Faz o Pix. Acaba com o precatório. Usa o Pix. Pronto. Nossa. Agora, não adianta nada você mudar isso na Constituição, mudar isso na lei, se não cumprir. Se não houver vontade política, né? Se não cumprir. E infelizmente, muitas vezes você vai ter que colocar, muitas vezes não, sempre, né? Sanções severas. É preciso uma simplificação violenta e sanções severas. E gente para fazer cumprir. Em resumo, se eu for hoje numa loja comprar uma TV e não pagar, aí vou comprar uma TV parcelada, né, e não pagar esse parcelamento, o dono da loja entra com ação na justiça e a justiça manda bloquear ou o meu saldo em conta, ou então manda pegar de volta a TV, penhorar algum bem dele. Um governante não, ele faz a dívida que ele quer e paga quando ele quer, né, do jeito que ele quer também. Resumidamente, seria isso, ou seja, chega lá, o cara acorda de manhã e fala, vou construir estação de metrô ali, derruba a casa da pessoa, avalia a casa da pessoa num valor irrisório, abaixo do valor de mercado, a pessoa entra na justiça para reclamar aquela diferença e nunca recebe. Ou seja, a esperança dela vai por água abaixo. Então, acho que o debate de hoje foi muito proveitoso e a gente quer deixar o senhor à vontade, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, porque o nosso tempo é limitado, mas o assunto está muito bom e eu estou gostando muito, está sendo muito bom esse episódio de hoje, né, Fernanda? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o que eu gostaria não é deixar as pessoas sem esperança, certo? Diziam os gregos, né, que existia uma caixa, né, de Pandora, né, onde estavam presos todos os males, né, e alguém, por xeretice, curiosidade, foi lá, abriu a caixa e os males saíram correndo, né, aí ele fechou lá a caixa logo, né, e quando ele foi olhar, tinha lá no fundinho da caixa, né, uma luzinha. Um malzinho. Né, uma luzinha, não era um malzinho, é uma luzinha que é a esperança, certo? Então a esperança, ela tá na caixa lá, certo? Só que a gente tem que ter responsabilidade ao lado da esperança. Não adianta ter esperança e não fazer nada, certo? E onde que entra a responsabilidade do cidadão? Eu estou insistindo nisso, certo? Eu estou sendo chato, desculpem, tá? A responsabilidade do cidadão é total, certo? Você tem que ter cuidado quem você vota, acompanhar a pessoa para quem você vota e cobrar. Eu não vejo possibilidade de mudança se não for dessa forma. Exatamente. Né? E aí, esse governante, esse deputado, esse senador que você vai escolher, certo? Que você vai cobrar, tá? Essa pessoa vai ter que simplificar esse sistema, certo? Essa ideia minha não é tão ruim, né? O juiz fala, paga, você faz um Pix, seria perfeito, né? Não teria fila, não teria nada, né? E é possível de fazer, é possível, dinheiro tem, Sim. tá? Seria muitíssimo mais simples do que esse pandemônio que eles inventam. Vontade de fazer. Doutor, ultimamente a gente tem visto que os deputados eles têm direito de fazer uma emenda destinando um dinheiro para uma obra em tal lugar, para fazer tal coisa, ou seja, chama dentro das emendas parlamentares que está destinado no orçamento, emenda do relator, que inclusive o ministro Dino, do Supremo, tem até um processo que ele está cuidando lá sobre a questão da imoralidade que tem acontecido nessa legislação. Mas a gente não vê nenhuma emenda de deputados dizendo, olha, eu estou destinando tantos para a Prefeitura X para ela quitar os precatórios dela, né? Tem algum deputado, o senhor sabe de algum deputado que já fez isso em algum lugar? Milagrosamente, já. Sério? Já aconteceu, eu menciono aqui nesse livro, certo? E até eu estou com ele aqui, que
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, foi dado um parecer para excluir da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 a referência ao parcelamento, por parecer do deputado Márcio Reinaldo Moreira, que foi aprovado na Comissão Mista de Planos e Orçamentos e Fiscalização no Congresso Nacional, foi colocado dentro do orçamento da União, certo? Na época, a União devia mais de 9 bilhões, em 2012 era muito dinheiro, certo? Fora o que estava devendo do ano, fora juros, fora a correção monetária, ou seja, era uma dívida grande, bem grande, que a coragem desse deputado, dessa comissão, desse congresso daquela época, certo? Fez com que a União saísse da mora. Ela pagou tudo, então. Pagou tudo. Porque constou no orçamento. Constou. Ela pagou tudo. Então, É possível? É. Dinheiro tem. Sim. Não sou eu que estou falando, Só tá? precisa ter... Aqui eu estou citando o ministro Fux. Há dinheiro. Uhum. E agora eu estou citando o caso de um deputado, claro que não foi só ele, obviamente, mas ele era o presidente da comissão, né? O Márcio Reinaldo Moreira, que nem é muito conhecido, certo? É mineiro. É mineiro. É mineiro. Então é isso aí, tá vendo? Os mineiros são valentes. Tá faltando mineiro. A gente não esgotou todo o assunto, porque tem muita coisa ainda para ser falado, né? Porém, eu deixo à sua disposição, doutor, caso o senhor queira fazer mais alguma fala, apresentar mais alguma coisa dos seus escritos, seus livros. Novamente, o senhor tem um livro que está sendo publicado agora e que vai ser um e-book gratuito. Repete para a gente, por favor. Sim, isso já está publicado hoje, eu vou disponibilizar para vocês. Hoje, no dia da nossa gravação aqui, então, hoje. Em primeira mão, que joia. Muito obrigado por nos dar essa honra. Sim, e está disponível para download gratuito, não é uma obra só minha, né? É uma obra coletiva. E a parte que eu trato é precatórios na dívida pública, né? É um trabalho sobre dívida pública. Tá certo. Vamos compartilhar o link, né, no podcast também, para que a gente possa também desfrutar desse conhecimento. E também eu quero deixar dentro, Francis, o pessoal que tem processos, que procura o seu advogado, converse com ele, se oriente, não vai caindo em qualquer conversa. E os que têm processo conosco, que são servidores da saúde, da educação e de outras categorias aí, dos servidores federais, da Unifesp, das faculdades de medicina, dos hospitais de clínicas, faça a atualização do seu cadastro. Entre em contato, faça a atualização do seu cadastro, porque constantemente a gente precisa levar informações para essas pessoas. Principalmente, ultimamente, a gente tem tido dificuldade de encontrar as pessoas quando a gente precisa que elas assinem lá, às vezes, o termo de renúncia, porque existe um detalhe que a gente não falou aqui, pessoal, porque, como eu disse, são muitas coisas. Quando a gente tem o cálculo do precatório da pessoa em mãos, a gente verifica, por exemplo, se ela está na fila das prioridades. Se ela está pela idade ou por condição de saúde. Se ela está na fila de prioridade, ela tem direito de receber um determinado valor. E o que ultrapassa esse valor vai para a fila de precatório, porém ela recebe uma antecipação, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem um precatório, cuja diferença entre o precatório e a requisição de pequeno valor, que é aquela que é paga em um ano no máximo, a diferença é pequena, a gente precisa entrar em contato com a pessoa para ela renunciar àquela diferença para poder receber mais rápido. E aí, muitas vezes, a gente se depara com pessoas que mudaram, trocaram no telefone e não fizeram atualização. Então, fique em constante contato conosco para fazer a atualização do seu endereço. E já encerrando aqui, né, Frank? Eu acho que esse é o principal alerta que a gente aproveita a oportunidade para deixar, é de que aquele credor que tem um processo, que tem o seu precatório, numa eventual dúvida sobre vender, sobre fazer acordo, procure o advogado do processo, né? Ele terá condições de explicar claramente a situação do processo para que você tome a melhor decisão, seja de vender, seja de aguardar, enfim, mas é ele a pessoa que tem as informações completas, claras e reais do que está no seu processo. Doutor Eurípides, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi muito bom poder ouvir. O senhor contou tantas histórias, nos contextualizou, né? Até que o precatório não é uma jabuticaba. E ouvimos informações e histórias de quem vivencia no dia a dia isso há quanto tempo na magistratura já, doutor?
Nossa, quase 40 anos. Quase 40 anos vivendo diariamente deste problema com a gente, né? Mas os mais variados. Enquanto nós, nos nossos escritórios, cuidamos de questões pontuais dos nossos clientes, um juiz e um desembargador, ele pega uma miscelânea de casos dos mais variados, né? E então nós queremos te agradecer. Foi muito boa a conversa mesmo. Já conhecemos o Dr. Eurípides, inclusive ele participou conosco recentemente também de uma audiência pública lá na UAB sobre esse assunto. E dizer para o pessoal acompanhar os nossos podcasts. Esse foi mais um episódio, teremos vários outros. Fique em contato conosco, curta, compartilhe os nossos canais, se inscreva. Tem o QR Code lá que você pode abrir para acompanhar nossas publicações e avisem os seus amigos, os seus servidores. Esse é um serviço gratuito, você não paga nada, nem para se inscrever nas nossas redes sociais, nem para acompanhar esses podcasts, porque quem tem informação tem o poder. Exatamente. E, especialmente, eu gostaria de frisar, por tudo isso que o doutor Inácio falou, doutor Faim, pela forma tão clara e objetiva que o senhor trouxe, de uma forma simples, fácil de ser compreensível. Então, fique à vontade para compartilhar, né? O senhor deixou muito claro que, muito embora a gente trouxe tantos cenários desagradáveis aqui da situação do precatório, mas não há que se perder a esperança, né? E aí fique à vontade para dar a sua mensagem final para aquele que ainda tem um precatório e que aguarda o recebimento. Então, primeiro eu agradecer muito a vocês pela oportunidade, né? Para mim é um grande prazer e honra estar aqui com vocês. Dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso, necessário, né? Nós não vamos mudar esse país sem que, de fato, a informação chegue, as pessoas estejam preparadas e dispostas a assumir a sua própria responsabilidade, certo? Que isso aqui é a parte mais difícil, né? Como nós vimos aqui, há esperança, mas ela reside em nós, certo? Então, que cada um cumpra a sua parte. Exatamente. E é isso. Se ainda ficaram outras dúvidas sobre o tema precatórios ou sobre qualquer outro tema, manda sua dúvida para a gente. Quem sabe ela não possa ser esclarecida num próximo episódio. Muito obrigada e encerramos aqui, né, mais um episódio do podcast Projeto Caminho Certo. Muito obrigado. Vamos seguir sempre em frente. Tchau, pessoal.